E aí, galera, começando mais um Performance Podcast. E para falar hoje, a gente trouxe um convidado, cara, que ele salta mais alto que a altura do João. E o João tem 1,69, João? Isso mesmo, tem 1,69. Acho que tu, se for contato a altura, com a tua altura, né, deve dar mais alto do que o pulo do Cristiano Ronaldo, aquele pulo famoso que ele dá uma cabeçada, faz o gol ainda. É isso mesmo, se apresenta aí pra gente, Flávio. Então, olá galera, tudo bom? Obrigado pelo convite, João, Gabi. Para mim é uma alegria imensa poder contar um pouquinho da minha história, poder compartilhar um pouquinho dos meus aprendizados. Se servir para uma pessoa, eu já saio feliz. E é isso aí, faço salto em altura, mesmo tendo uma perna só. Já saltei acima da minha Ixi, própria travou. estatura, eu tenho 1,79 m e já saltei 1,80 m, então é algo que a gente que chama bastante atenção, né? Pô, perfeito. Cara, e assim, ó, antes do salto em altura ali, como é que aconteceu exatamente a tua entrada no paratletismo? Certo? Bom, eu perdi a perna aos 16 anos, né, por conta de um câncer. Depois disso, eu vivi uma vida de jovem, jovem adulto normal, fui trabalhar, fui estudar, fiz concurso, fiz faculdade, sou professor de geografia. Eu vivi os 6 anos posteriores ali de forma tranquila. E aí, com 22 para 23 anos, eu conheci o esporte adaptado lá na minha cidade natal. Quando então, com o handball em cadeira de rodas, eu vim conhecer Itajaí em 2009 e me apaixonei pela cidade. A cidade já tinha uma estrutura esportiva e paradesportivas bem alinhada. Recebi um convite para conhecer outras modalidades, entre eles o atletismo. E quando eu comecei a vir para cá de forma periódica, eu descobri que era aqui que eu queria morar e também descobri que era o esporte que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Antes E aí foi assim da, que em 2000 antes da amputação, tu já praticava algum esporte meio que competitivo? Tu já era dessa parte bem atleta mesmo? Ou tu começou a se apaixonar mais pelo esporte depois? Não, não. Eu era um adolescente criado até uns 11 anos de idade no campo, filho de agricultor. Depois, com 11 anos, fui morar na cidade. O esporte mesmo entrava na minha vida via escola, ou então brincadeiras de final de semana com os amigos, um futebol, uma bike, um rio. Então, não tinha nada profissional antes de vir morar em Itajaí mesmo. Então, foi mesmo uma escolha já de adulto, né? Uma escolha madura, uma escolha sabendo que era algo que eu queria fazer e não uma descoberta de um talento na infância, etc. Então, Com qual idade foi um você, processo diferente, né? qual idade você começou a morar aqui em Itajaí mesmo? Eu vim para cá em 2009, então já fazem 12 anos. Eu vim para cá com 23, com 35 23. agora, 23 Aham, anos. É tarde, né? Se você considerar o padrão esportivo de descoberta de talentos e de lapidação exatamente. desses talentos, o tempo que esse atleta permanece ali na base, aí passa por todas as fases Uhum, de competitivas, né? Joguinhos, OLESC, uhum. JESC, depois para ir para um JASC, vamos usar a estrutura do estado, né? E aí a pessoa, muitas modalidades com 20 anos, 22, ela já está se aposentando, pega uma ginástica, muitas vezes uma natação. Grande parte dos atletas que começam cedo param cedo também por lesão ou porque tem que trabalhar para pagar as contas. E o meu processo foi diferente. Primeiro eu vivi uma vida de, né, adolescente até os 16, normal. Depois tive que redefinir o que é andar, o que é fazer as coisas, Uhum. como fazer as coisas só com uma perna. E aí, depois que eu já era adulto, é que eu decidi e acabei aceitando as oportunidades de me tornar atleta. Então, foi uma construção totalmente diferente do comum, né? Sim, perfeito. E cara, por exemplo, claro, tu usa muleta, tudo mais, mas por exemplo, para tu fazer o salto, não tem nada de equipamento, né? É só tu ali e deu.
E, cara, pra isso tu precisa ter um core ali, um abdômen bem forte. Tu, desde os teus 16 anos ali, tu vem trabalhando isso, tu sabia que tinha que trabalhar isso? Tu teve alguém que te auxiliou pra toda essa construção da tua musculatura? Não. Então, engraçado, cara. Eu fiz pouquíssimas sessões de fisioterapia pós-amputação. Assim, ó, não deu 20, tá? No hospital. Quando eu peguei, eu já utilizei uma prótese. Quando eu peguei essa prótese, eu fiz umas 10 sessões de fisioterapia. Eu sempre fui muito magro, né? Com a quimioterapia, eu fiquei muito debilitado. E aí, quando eu amputei, o primeiro pensamento que eu tive, um dos primeiros descuidados que eu passei a ter por conta disso era: eu não posso ganhar sobrepeso. Porque se eu ganhar sobrepeso, é um peso a mais que eu vou ter que carregar nos ombros, nas mãos, com as muletas, ou vai aumentar ainda mais a dificuldade de andar de prótese, porque ela é feita sob medida, ela é feita um molde no teu corpo do jeito que ele tá. Se tu ganha 3, 4 quilos, se tu ganha 4, 5 centímetros de abdômen, que era o meu caso, né, a minha prótese é um cinturão ao redor do abdômen. Então, se tu ganha 5, 6 centímetros de abdômen, essa prótese pode não vir a servir mais, ou pode estragar com mais facilidade. Então, eu sempre tive essa preocupação de não ganhar sobrepeso. Eu sempre fui muito ativo, mesmo na adolescência. Pós-amputação, continuei muito ativo. Fui trabalhar, fui estudar, eu trabalhava e estudava à noite, então eu tinha uma vida fora do padrão também, né, por conta disso. Então o metabolismo já ficou todo alterado. E aí, como eu disse, eu sempre fui muito ativo, e isso me ajudou a não ganhar sobrepeso. A questão do core e a questão da adaptação foi uma evolução. No começo, eu não conseguia andar 50 metros com as muletas, que a minha mão ficava doendo, tremendo, doía o ombro, doía tudo. E eu não conseguia ficar, no começo, 40 segundos, 1 minuto, em pé, paradinho ali, porque começava a doer a sola do pé. Parecia que tinha uma adaga na sola do pé, assim, por conta da estabilização, e aí, né, dói, né? Eu lembro nitidamente que a gente fazia fila para entrar para a sala de aula, era uma escola mais tradicional, e eu lembro que a gente tinha, em alguns momentos, o hino nacional. Eu não conseguia ficar em pé parado o hino nacional, a primeira parte, para ver como era complicado. Hoje eu fico 2 hinos, fica a música do Legião Urbana, Pará de Caboclo, e taca ali o pau. Não tem problema. Então, essa adaptação, ela foi acontecendo de modo natural, não teve um cuidado, que eu vou dizer assim, não, eu vou trabalhar meu corpo porque eu vou virar atleta, não teve acompanhamento de um profissional, não, faz assim ou faz assado que tu vai ser melhor para ti ao longo do tempo. Foi no natural, eu fui me testando, eu fui evoluindo, eu vi que meu corpo foi mudando, centro de gravidade, propriocepção, equilíbrio, força, composição músculo-esquelética mudou muito. Se eu mandar para vocês depois uma foto de como eu fiquei um mês, como eu estava, né, na verdade, depois da amputação, e vocês estão me conhecendo hoje, podem olhar nas redes também, como eu estou hoje, são duas pessoas totalmente diferentes, na composição, na morfologia, sabe? Ganhou caixa, porque fica carregando o tempo todo, eu tenho 60 e poucos quilos hoje, então a caixa aumentou, né, do tórax, ombro, costas, a parte do pulso, eu tinha um punho fininho, um braço fininho, ela largou porque todo o tempo fazendo pressão aqui, né, na parte do punho, do antebraço. Com o passar do tempo também, a própria perna ganhou um tônus muito grande, porque tudo passou a ser feito em cima dela, né? Mesmo quando eu andava de prótese, a sobrecarga era muito grande, por quê? Como eu disse, a minha prótese é uma prótese de uso abdominal, então não tem encaixe. Eu tinha que fazer todo o esforço com o abdômen para fazer o movimento dela, sabe? E como eu tinha que controlar duas grandes articulações, que era a articulação artificial, né, do quadril e do joelho, o esforço era redobrado, porque se qualquer falseadinha que desse ali nesses encaixes, era queda, era chão, como eu já caí muitas vezes, né, quando eu utilizava. E aí, tudo isso foi fazendo com que o meu corpo se adaptasse muito rapidamente a essa nova situação, esse novo jeito de andar, esse novo jeito de se equilibrar e fazer as coisas. Com certeza. E tu A ali... coxa do...
coxa do Flávio dá, eu acho, quase 2 minhas. Então, eu já vi Com ele certeza. pessoalmente, cara, é forte. Não, e pra fazer aquele salto tem que ter uma potência gigantesca, né? Usar a força desde a Depois. ponta do pé até, sei lá, até a ponta da cabeça aqui Não pra, sei se pra o girar. João chegou a olhar os treinos do Flávio ali em academia, treino de pliometria, treino de força. Cara, é carga. É muita carga num membro só. É foda, hein? A gente foi evoluindo conforme foi o passar do tempo, né? Quando eu recebi o convite para fazer salto em altura, no primeiro momento eu disse que não, por conta do medo de lesão, né? De machucar um joelho, tornozelo, um encaixe de quadril. Mas com o tempo fui sendo convencido, testei, vi que tinha ali um potencial, né, de evolução. No começo é tudo muito bruto, é tudo muito força. Então, quando eu estava sempre num, num perfil magro e tal, isso facilitou. Então, primeira competição, 1,40 m eu saltei. Já não é algo fácil, e ainda mais se você não tem uma perna. E aí ali acendeu a lâmpadazinha. Pim, tem uma ideia aí, tem um potencial aí, né? E aí, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando as forças específicas. Como o João comentou, precisa fazer força do dedão do pé ao último músculo Fio de cabelo. da cabeça, assim, né? O músculo cranial ali, se tem isso, bem certo. Estou inventando uma nova. Mas é E isso aí. assim, ó, é nítido isso se você olhar as fotos que eu tenho nas redes sociais, assim. Uhum. Às vezes a pessoa acha, não, é só ir lá e dar um pulinho. Não, cara, o rosto fica assim, fica totalmente constrito, contraído, porque realmente precisa fazer muita força quando você precisa evoluir, né? Se for só para fazer um pulinho e coisa ali, aí é mais tranquilo. E aí o que Fora a técnica, né? a técnica, então, aí demorou É um muito tempão para específico. mim conseguir evoluir ela. E ainda tenho, né? Já são 10 anos de salto em altura e ainda tenho coisa para evoluir, né? Mas o que o Gabi comentou da questão do treino, né? A evolução é nítida. Assim, a gente chega lá com um stepzinho, né? E à medida que você vai treinando, a cada ciclo que você faz, vai adicionando degraus e níveis diferentes. Ao ponto de eu chegar, por exemplo, acho que foi em 2016 ou 2019, eu não lembro direito, o ano, mas ao ponto de fazer leg press com 420 quilos. Nossa. Caralho. Quanto que tu tem no leg press, João? E tu, Gabi? Eu não sei, Cara, eu não sei quanto tu faz, Gabi. nossa, o máximo que eu já coloquei foi 300 quilos, assim. É, eu devo fazer mais ou menos com isso, talvez menos até. Porra. O João que costuma treinar mais CrossFit, né? É, não tem E eu muito que leg treino mais press. musculação. Daí eu não costumo fazer muito leg press, mas assim, que eu já coloquei, que eu me lembro de Sim. peso no leg press foi 300 quilos. Não lembro de ter colocado mais que isso, não. Nossa. Que força, hein? Que força, Flávio. Poxa. E assim, ó, além da musculação, tu tem que praticar alguns outros esportes ou alguns outros exercícios específicos pro salto, que não seja só aquele movimento do salto, pra melhorar, por exemplo, movimentos Sim, acessórios que a gente sim. chama, né? Sim, sim, sem dúvida. No final das contas, João, 80% do treino é periférico. É treino de fortalecimento, é treino de elasticidade, de mobilidade, de alongamento, de explosão, de pliometria, de barreira, de academia, tiro de velocidade, medicine ball, bola suíça. Ultimamente tenho feito TRX, até Pilates eu fiz, assim, já algumas sessões para aumentar o alongamento, para aumentar o, a propriocepção, sabe? O quanto eu Uhum. consigo ter de controle do meu corpo em determinados ângulos e posições. E posso te dizer, eu me orgulho muito do meu core. Eu fui fazer Pilates, cara, eu fiquei com vergonha do meu core, porque, cara, eu não conseguia fazer aquelas coisas que pareciam tão simples. Mas o que que acontece? Não é o mesmo estímulo que eu estou acostumado, né? Com Sim, com algum certeza. tempo de treino daquelas posições específicas do Pilates, com certeza eu ia tirar de letra. Mas para te ver como você consegue evoluir Uhum. mesmo depois de 10 anos, né? 10 anos de Sim, treino, eu ainda consigo me desafiar, ainda consigo encontrar pontos a serem trabalhados, e eu tenho certeza que isso, enquanto eu for atleta, vai
vai ser necessário, né, cara? A Vai gente sempre acontecer, né? está em constante evolução, né? Uhum. Adaptação, evolução, aprendizado. Hoje em dia tu tem treinador, como é que tá essa situação? Você já tinha lá no começo, quando começou a competir, assim, talvez em campeonatos mais importantes e tal? Tem alguém que te guia? Sim, o processo dos treinadores, ele também tem uma evolução, né? Sim. Quando eu comecei a fazer salto em altura, quem me convidou foi a professora Aline Rita de Barros, que hoje é diretora de Paradesporto daqui da Fundação de Esportes. E ela me convidou porque ela viu num vídeo promocional do Comitê Paralímpico Brasileiro, ela viu um vídeo de um chinês saltando. E aí ela associou alguém sem perna, alguém que tem uma boa mobilidade, é magrinho e tal, me convidou. E aí ela conseguiu me ensinar o básico, que ela tinha aprendido na faculdade, ou que ela tinha visto um treino aqui e outro ali, né? Depois disso, a gente buscou alguém que tinha um pouco mais de know-how, um pouco mais de conhecimento, que foi a irmã dela, Lucy. Depois disso, a gente foi para um terceiro, que foi o professor Dionei. Aí esse professor já era de Guarapiri, infelizmente agora falecido, e ele também conseguiu fazer com que eu evoluísse alguma coisa. Só que aí a gente chegou num limite onde a gente percebeu que precisaria de alguém específico de salto em altura. Alguém que pudesse ter essa visão diferente do processo. Não de forma básica, mas de forma avançada, de forma específica. Foi quando a gente buscou então professor, agora professor Sidney Reynolds, mas na época ex-atleta apenas e um educando de educação física em formação. E aí, por que ele? Porque ele foi durante 15 anos campeão dos Jogos Abertos aqui em Santa Catarina, recordista, saltou 2,11. Então ele teve uma vida de salto em altura e a gente entendeu que isso poderia ser muito benéfico para nós, para mim enquanto atleta e na performance no sentido de evoluir ela, né? E aí como é que foi essa evolução em termos de troca de técnico para ter mais técnica e de evolução de metragem em termos de resultado. Então eu saltei 1,41 m na primeira competição, em 2010, com 5 treinos, saltando errado, força bruta mesmo, assim, fecha a cara, vai lá e faz do jeito que dá. Depois, no ano de 2011, eu saltei 1,58 m, se não me engano, no final da temporada. No ano de 2012, já com a professora Lucy, eu saltei 1,65 m, e eu fui com esse 1,65 m para Londres, na Inglaterra, onde fiquei em quinto lá. Lá em Londres, eu saltei 1,68 m. Então essa foi a evolução até ali. Em 2013, então, veio o professor Dionei, onde a gente evoluiu 1 centímetro, saltei 1,69 m. Foi aí que a gente buscou um profissional, que foi o Sidney. Já no ano seguinte, eu saltei 1,74 m. Então, de 2012 para 2013, eu evoluí 1 centímetro. Quando entrou alguém específico, aumentou 5. Só que aí, aumentou 5 numa pancada só, e aí a gente estagnou. Entrou numa fase de estagnação que a gente precisou trabalhar inúmeras coisas, inúmeros critérios, várias vezes desconstruir o processo para poder refazer ele de forma mais específica e mais efetiva. E aí 2014 fiz o 7,4, 2014 o 7,4, 2015 eu repeti um 7,4, que foi medalha de prata no Parapan de Toronto, no Canadá. E aí a gente de novo teve que voltar atrás para refazer o processo, e aí a gente começou a identificar que a minha base estava sendo deficitária. E aí a gente fez uma base com um volume maior para 2016. 2016, em 3 competições eu fiz 3 PB, 3 marcas personal record, né? Melhor marca pessoal. Então comecei o ano com 1,76 m, 1,75 m, 1,77 m e 1,78 m. Que daí 1,78 m valeu a convocação para os Jogos do Rio, né? Infelizmente lá no Rio eu saltei, fiquei em nono porque machuquei durante a prova, mas terminei o ano em 4º lugar no ranking mundial, então eu tava na briga pela medalha. Aí em 2016 eu me lesionei, em 2017 eu me lesionei,
2018 a gente conseguiu trabalhar mais a parte de fortalecimento e a base, e aí 2019 eu saltei 1,80 m por 2 vezes. Então, esse foi o processo de evolução de marcas, assim, as principais, e também acabou, de certa forma, meio que colando com a troca desses profissionais, sempre buscando expertise, né? Sempre buscando hoje em dia é o alguém mesmo que treinador? entendesse do processo. Hoje é o mesmo treinador, sim. Inclusive, ele foi para Tóquio comigo. A gente teve a felicidade de ter ele lá. Eu, por conta da minha participação, tivemos o Paulo Guerra, que também é atleta de Itajaí, que ele não tem um bracinho por uma formação. E aí também teve um terceiro atleta convocado para o salto em altura na Paralimpíada de Tóquio, que foi o Giossá, lá de Pernambuco. E aí, com 3 atletas, o comitê achou por bem levar o técnico, e aí a gente ficou feliz da vida. Legal. E o teu treino, ele é muito diferente de um atleta dos Jogos Olímpicos normal, assim? Ou o que difere? Ou mesmo treino? Como é que é? Tanto que o teu treinador, ele era atleta, né? Então, provavelmente ele pegou muito da base daquilo que ele treinava, né? Com certeza, ele foi bem sincero comigo. Ele falou assim, ó, Flávio, eu não entendo nada de pessoa com deficiência. Eu nunca convivi com ninguém. Quem dirá, então, ver alguém treinando com deficiência? Pior ainda, alguém fazendo salto em altura com uma perna só. Para mim vai ser um desafio muito grande. Ele falou lá no primeiro momento em que a gente fez o contato com ele. Mas o que eu sei eu sei fazer salto em altura. Então, não por pouco que eu fiquei durante mais de 15 anos como campeão. E tudo que eu conseguir passar para você, que for positivo e você conseguir absorver, eu vou passar para você. E aí, respondendo a sua pergunta, efetivamente, não, o meu treino ele não se difere em nada de um treino de alto rendimento do atletismo convencional. Claro que tem as adaptações pela falta da perna, sim, Com certeza. mas em termos de volume, intensidade, exercícios, técnica, necessidade de evolução, necessidade de situações acessórias, tudo é igual. Eu já cheguei a ter 10 profissionais envolvidos comigo, trabalhando com o atleta Flávio Veites. O técnico lá da pista, um personal trainer na academia lá, né, para a parte física, massagista, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, médico, um assessor de imprensa. Bom, agora eu vou esquecer os outros 2, eu acho. Mas assim, eu já cheguei a ter 10 pessoas em volta para trabalhar Flávio Veites, desde do acordar até o dormir, assim, sabe? Então, eu me considero, sim, atleta de alto rendimento. Com certeza. Eu cheguei a fazer, por exemplo, assim, ó, eu já cheguei a dobrar a semana, por exemplo, de treinamento, de domingo a domingo. Já cheguei a fazer 3 treinos num dia. No dia 15 de março do ano passado, quando deu o último dia antes do lockdown, eu fiz 6 horas de treinamento. Tem as questões das cargas, né? Então, eu falei ali do leg press, mas o agachamento, eu consegui tirar 240 quilos no agachamento Smith. Meu Deus, cara! Então, Cara, só o fato de tirar 240 quilos da inércia nas costas, meu filho, é um pau da goiaba. Ah, mas Flávio, você não agacha 40, não agacha quebrando 90 graus e não sei o que, o teu movimento é curto. Sim. Por que é curto? Porque é específico. Eu não chego lá na frente do colchão e agacho 90 graus para saltar. Eu chego na frente do colchão e dá só um hipzinho. É só uma quebra de ângulo para conseguir agrupar a musculatura e explodir. Por que na academia eu vou fazer uma coisa diferente, ainda mais num movimento tão expressivo de força e tal? Então, tanto o agachamento, quanto o leg press, quanto outros, a gente te leva sempre na especificidade, quando precisa. Flávio, mas você nunca quebra 90 graus? Sim, na base, quando eu preciso ganhar força, quando eu preciso ganhar resistência, quando eu preciso ter amplitude de movimento para a fibra não ficar encurtada, entende? Existe um momento específico para fazer um treino mais
técnico em termos de musculação. Mas quando eu preciso de força específica, quando eu preciso de explosão específica, eu não vou quebrar 90 graus no agachamento com 240 quilos. Primeiro que eu não vou conseguir nem Não voltar, faz nem né? sentido, na verdade. Não faz sentido. A ideia de treinar musculação para um atleta é justamente transpor tudo que a musculação pode levar para o esporte em específico, seja o salto em Exato. altura, seja futebol, seja qualquer outro esporte, né? Então, pô, Exato. Sim. 240 quilos, tô impressionado, hein? Muito impressionado. Não, e, João, eu acredito que você nunca deve ter feito o salto em altura em si, né? Porque o João é nutricionista, então na faculdade dele não tem esse tipo de coisa. Mas ali na Tá faculdade eu feito o tive a desafio, experiência hein? de Tá fazer. feito o desafio aqui, ó. Flávio Reites contra o João, o nutricionista, contra o Gabriel, o personal. Vamos ver quem leva essa. Vamos passar vergonha. Eu Eu não já. lembro exatamente a marca, mas a gente saltou assim, tipo. Cara, se saltou muito alto foi em 60, mas foi muito alto, cara. Eu acho que foi menos que isso, assim, Cara, na prática da aula. eu lembro É difícil, velho, é muito difícil. no CrossFit a gente salta na caixa, né? E teve O um box, treino que É bem era no diferente. box. E daí a gente Uhum. tinha. Foi um treino específico pra saltar o máximo. Eu lembro que eu fui em tipo 80 centímetros, 1 metro no máximo. No máximo, no máximo. Então, tipo, Flávio pô, salta na caixa também, né, Flávio? Sim, eu já Alguns fiz treinos. treino pliométrico Uhum. de verticalização, saindo do zero parado para 1,20 m. Ah, bem diferente, né? Tá louco? Ô, cara. Flávio, o que eu queria te perguntar lá após, voltando um pouquinho da tua história lá após a amputação, como é que foi para você a aceitação? Como é que foi para você passar nesse processo? Chegou a ficar em depressão em algum momento ou não? Porque eu imagino que deve ser um processo bem difícil, assim, né? Apesar de que, como você falou que foi câncer, eu acho que já veio sendo preparado um pouquinho, né? Ou foi do nada? Não, eu fui tendo sempre a percepção do que estava acontecendo, né? E isso acaba para nós servindo como aviso, ó, pode acontecer, pode Uhum. acontecer. Então, eu não cheguei a ficar em depressão, né? Como tu perguntou ali. A gente Uhum. fica baleado, tu fica mal, tu fica pensando, por quê, né, cara? Eu acho que o pior de tudo é você começar a pensar o porquê. Por que aconteceu isso comigo, né? Principalmente quando não se há uma causa aparente, quando não se há um motivo por que aconteceu aquilo. Se tu sofre um acidente de moto, se tu sofre um acidente de carro, se tu cai, se tu bate, tu tem a causa, tu teve o start ali, aonde começou o processo. E aí tu consegue culpar alguém ou se culpar, mas tu tem ali Uhum. da onde começou. No meu caso, não. Começou dentro do osso, não tem um, um diagnóstico assim, ah, não, foi aqui, foi esse fator, Uhum. foi aquilo que tu fez, foi ou alguém que fez alguma coisa. Não, começou dentro. Foi uma célula que, por reação química, começou a atacar as outras e fudeu tudo, né? Então, cara, eu acho que o pior de tudo é essa fase de você tentar entender o porquê. E aí tu começa a fazer levantamentos de questão de existência, de Deus, de maldade do mundo, porque eu sempre fui um adolescente de boa, nunca fiz mal pra ninguém, e aí tem tanta gente por aí matando, estrupando, assaltando, e nananana, e os caras não morrem, não ficam doentes, essas pragas. E aí por que eu, Uhum. sabe, aquelas coisas assim? Então eu passei sim essa fase da aceitação, ela é importante tu você passar, você entender esse novo jeito de viver. Mas eu digo o seguinte, assim, ó, foi curto, tá? Foi curto, porque eu me agarrei a uma estatística. Qual é a Uhum. estatística? 97, 98% das pessoas que não tiraram o câncer do tipo que eu tive, isso dados lá da época que eu fiz o procedimento, vieram a óbito. Caramba. 60% das pessoas que tiraram vieram a óbito. No hospital que eu me tratei, que foi em Curitiba, o hospital Erasto Gärtner, eu fiquei na ala pediátrica. Tinha, na época que eu estava lá me tratando, tinha, sem brincadeira, quase 100 crianças. Cara, não tem 5 vivas hoje. E aí Caramba. você começa a fazer esses cálculos e começa a colocar essas situações na balança e você começa a dar valor à vida, cara. Você começa a dar Uhum. valor ao fato de estar vivo, a segunda chance.
E aí você muda totalmente o teu. Agora eu vou usar mindset. Mas Você começa a mudar o teu jeito de perceber as coisas, você com começa a mudar o certeza. jeito. Aquilo que tu dava valor passa a não ter mais sentido. Estereótipo, dinheiro, amizades, família. Você muda totalmente. Você passa a dar valor às pessoas que estão ao teu redor e ao fato de estar vivo. E o resto, o que vier é lucro, sabe? Você não se Uhum. importa se a pessoa tá te olhando atravessado, se tá achando bonito ou feio, se tá com dó, com pena, ou quer te dar um murro na cara. Isso não te importa mais. Te importa o fato de estar vivo, de você estar bem, de quem tá ao redor de você estar bem também e você ser feliz, sabe? E aí, cara, eu percebi no decorrer desse processo, e aí eu uso muito isso quando eu tô conversando com adolescente, dando palestras e tal, que não é a situação que te define, tá ligado? Não é o que aconteceu contigo que te define. Não é o tumor que me definiu, não é o fato de eu não ter uma perna que me define hoje, quem sou, quem é o Flávio Reis. É o que eu fiz com aquela situação. Hoje eu sou o atleta Flávio Reis, atleta paralímpico, multimedalista, 3 Paralimpíadas nas costas, pai de família, exemplo na cidade de Itajaí, você, não você da Magogo, no país, exemplo de salto em altura no mundo, porque os atletas lá de fora hoje fazem o salto do jeito que eu faço, recordista brasileiro. Então, eu não seria esse tipo de pessoa se eu tivesse me jogado nas cordas, se eu Uhum. tivesse culpado alguém, se eu tivesse ido buscar talvez ganhar dinheiro de forma fácil no INSS, ficar em casa me lamentando, ficar com medo das pessoas julgar você por ter saído na rua, e etc. Então, o que me define? A minha atitude. O que eu faço com aquela situação e não a situação em si. Com certeza, é o teu legado, é o que você deixa, né? Pô, perfeito. E Isso. como é que tua família reagiu, assim, nesse processo? E daí, quando tu chegou pra eles, falou que queria ser atleta, queria tentar essa vida de atletismo? No processo da doença é complicado, fica todo mundo pisando em ovos, assim, né? Todo mundo reticente de como falar, de como agir, de como interpretar. Mas como eu sempre fui muito, muito brincalhão, muito porra louca, sempre fui muito feliz, assim, independente de se estão zoando comigo, ou se eu tô zoando comigo, ou se eu tô zoando com os outros, eu tô feliz Uhum. da vida. E aí, como eu comecei a lidar de forma leve com o processo, todos acabaram vendo que aquilo estava de boa na minha cabeça, que eu não ia entrar num quadro de depressão, eu não ia me jogar da ponte, que eu não ia ficar culpando terceiros e me isolar em casa. Então, eles acabaram interagindo e reagindo a isso de forma bem tranquila também. Claro que não é fácil, ninguém quer, ninguém espera, né? Porque também foi algo bem repentino, se for ver o processo. Em menos de um ano dos primeiros sintomas, eu já estava amputado e, na verdade, com um ano eu já tinha acabado o tratamento e nunca mais me preocupei com nada disso. Então, eu tive muita sorte também, né? Eu comecei a sentir os sintomas no início do ano de 2002. Amputei em novembro, inclusive ontem fez 19 anos da amputação. E em fevereiro do ano seguinte eu tomei a última quimioterapia de 2002, né, no caso, fevereiro de 2002. E de lá para cá eu nunca mais tomei nenhum tipo de remédio por conta de câncer. Então, para mim isso tudo, cara, dá mais sentido ainda ao fato de lidar bem com tudo isso, né? Bom, falando da parte do esporte, foi um baque aí para eles, foi um baque positivo, né? Eles viram, Uhum. depois que eu explanei qual eram os meus objetivos, qual era o futuro que eu estava buscando, aí eles aceitaram de boa. Por que aceitaram de boa? Eu morava numa cidade chamada Francisco Beltrão, no Paraná. É quase 700 quilômetros Sei, daqui de Itajaí. Eu sei. estava concursado naquela época lá na prefeitura. Faltava 6 meses, 8 meses para passar o estágio probatório. E no ano de 2009 eu conheci Itajaí, recebi o convite, comecei a vir para cá e eu arrumei um emprego aqui e decidi vir morar aqui, cara. Saí do emprego Sozinho. público sozinho. Eu morei 1 ano e meio dentro do Ivo Silveira, ali na fazenda, embaixo da arquibancada. A gente Caramba, montou, sério. a gente montou lá uns bilichão, uma mesa, jogou umas cadeiras, jogou fogão, Aham. geladeira, sofá. Eu e mais 3 pessoas com deficiência. A gente morou 1 ano e meio lá.
Caramba! Aí, depois disso, a gente conseguiu alugar uma casa. Os primeiros 6 meses que eu morei em Itajaí, eu trabalhava na Unimed, ali do centro, digitando as contas dos médicos. Eu chegava a fazer 13 horas de serviço para fazer banco de horas, para poder sair para competir. E treinava à Uhum. noite ainda. E aí, depois que conforme o tempo foi passando e eu fui criando essa estrutura, bolsa atleta, casa de atletas, vínculos, é que eu comecei a ter um pouquinho mais de tranquilidade para poder me dedicar aos treinos. Mas o começo não foi fácil. A ausência da família. Então, o meu parente mais próximo naquele momento era Francisco Beltrão, 700 quilômetros, ou Porto Uhum. Alegre, 500, quase 600. Sozinhaço, só contando com os amigos que eu fui construindo aqui. Aí tu pega, né, morando embaixo da arquibancada de um ginásio. Aí tu pega lá, Natal, Dia das Mães, sabe? Aniversário. Não tinha Uhum. recurso para ir todo final de semana para o Paraná, não tinha nem condições físicas para isso também, trabalho, tudo. Esse tipo de coisa pesa na mente da gente um monte, ao ponto, às vezes, de você pensar em voltar, sabe? Se vale a pena, né? Mas, e aí depois tu pensa se vale a pena. Naquele momento tu questiona, será que vale a pena Uhum. tudo isso? Mas eu vim pra cá com uma meta muito clara, que era ser atleta de alto rendimento, que era ser atleta profissional, ou seja, sobreviver do esporte. Em 2015 eu consegui esse status. Em 2015 eu estava Uhum. concursado no governo do estado como professor de geografia, e para poder me dedicar única e exclusivamente ao sonho de ir para os Jogos do Rio, eu pedi exoneração do meu segundo concurso. Caramba! E aí valeu, né, cara? Aí eu fui para Uhum. Doha, no Catar, Mundial, em sétimo, fui para Toronto, no Canadá, medalha de prata, e consegui a participação nos Jogos Paralímpicos, onde eu fiquei em nono, infelizmente me machuquei. Mas valeu, até hoje eu me Uhum. mantenho como nesse status, A por conta partir, dessa decisão. a partir ali de 2015, então, tu conseguiu se dedicar exclusivamente ao esporte. Isso. Exclusivamente ao esporte. Desde então, tu continua só praticando esporte ou agora tu divide teu tempo com outras coisas? Hoje você vive como atleta ainda, né? Sim, ainda vivo como atleta, é algo que eu pretendo manter pelo menos mais algum tempo. A gente fica velho, né, cara? 35 anos, mas eu acredito que Tá eu com ainda consigo 35. me manter como atleta mais Uhum. 5, 7, 8 anos. Não no Caramba. salto em altura, porque já são 10 anos de pancadaria, né? Eu sei que uma hora a conta vai vir, a questão de articulações e etc. Atleta de rendimento, né? Normal isso. Atleta de rendimento, vai chegar uma hora que vai se tornar inviável e aí eu vou ter que aposentar E a a média de sapatilha, né? idade do esporte é essa mesmo? É mais novo? Acredito que seja um pouco mais novo, né? Assim, se você pegar o esporte convencional, né, das pessoas que não têm deficiência, Sim. o salto em altura em si, ele tem uma longevidade um pouquinho maior. Ah, Você é? tem Uhum. bons resultados de atletas internacionalmente falando, de atletas com 33, 35, até 37 anos, eles Ah, conseguem bacana. ter um bom aproveitamento. Por quê? O meu técnico me falou isso nas primeiras vezes que a gente sentou para conversar sobre salto em altura. Ele falou assim, ó, Flávio, não te preocupa com a técnica agora, te preocupa em fazer o que eu tô te pedindo naquele momento. Então, a gente sempre fica preocupado se vai passar determinada altura no treino, vai derrubar o sarrafo ou não, se vai encostar ou não. E ele sempre falava assim, ó, Flávio, nosso objetivo hoje é trabalhar a posição da tua mão. Se a gente conseguir acertar a posição da tua mão, o treino tá completo, independente se tu vai se estabacar no chão, mas a mão tem Uhum. que estar correta, beleza. Por que eu digo isso? Ele me falou assim, ó, que o treino salto em altura é igual uma pessoa que está tentando ser piloto da aeronáutica, de avião comercial. Tem que ter 10 mil horas de voos para conseguir ser Uhum. comandante, né? E ele usa essa analogia para dizer assim, um atleta de salto em altura, ele precisa de 10 mil saltos para ganhar maturidade técnica. Para Entendi. ele dizer assim, ó, agora eu faço o salto em altura tecnicamente como manda a cartilha. E, cara, não é fácil dar 10 mil saltos. Se você considerar que cada treino tu dá uns entre 40 e 50, é treino pra caralho, né? Com E aí ele certeza. falou assim, ó, um atleta de salto em altura, ele demora de 8 a 10 anos para ganhar essa maturidade técnica. Então, assim, ó, se tu considerar que um atleta começa com 15 anos, 10 anos é 25.
E aí é ali que ele vai começar a ter uma evolução também de resultados. Porque evolução, qualidade técnica não quer dizer que o cara vai saltar 2,40 toda hora, né? Ele vai ter qualidade técnica para em algum momento saltar 2,40, 2,35, 2,30, como Sim, tem os brasileiros fazendo. Mas é uma vez no ano a cada 3 anos. Exato, Então, e geralmente é no dia da competição, né? O Gabi aí que monta treino, periodização, quando o atleta tem uma data em específico, a ideia da periodização é justamente chegar naquele dia na melhor performance, né? Exatamente, tudo é preparado para que o cara chegue naquele dia para fazer o melhor dele, que ele não fez em treino, inclusive. Inclusive, muita gente pergunta, Flávio, quanto tu já saltou em treino? Bom, o meu melhor salto da minha vida é 1,80. Em competição, 2 vezes. Tá, mas e no treino tu não coloca lá 1,83, 1,85 para ver como é que é? Não. Fala, como assim? Tu não fica curioso se tu consegue? Cara, eu fico pra caralho curioso. Inclusive, existem treinos técnicos de salto real que tu tá bem, assim, e o técnico percebe que tu tá bem, fazendo bons saltos. E aí, quando chega ali, no meu caso, né, 1,70, 73, 75, ele fala, acabou o treino. Aí tu olha assim, como assim? Acabou o treino? Tô aqui, as pampas, a milhão, boladão Pode aqui, botar mais. pronto pra saltar a melhor marca da vida, ele falou. Ele sempre fala isso. Guarda essa sensação pra competição. Tem que estar nesse nível de vontade, de querer, de acreditar lá na competição. Mas por que não fazer aqui? O que vale esse treino aqui? É homologado para quê? Vale para qual tipo de convocação? Vale para qual recorde? Nenhum. Só vai queimar uma ficha, um cartucho aqui. E outra, você corre o risco, inclusive, de gerar uma ansiedade negativa. Porque tu vai chegar na competição com uma cobrança de que tu tem que fazer, porque tu já fez. Já fez, Entende? E aí, isso, se a cabeça não estiver boa, se torna negativo. Porque a probabilidade de você chegar na competição e não fazer é de 99 para 1. Porque tu só fez aquilo uma vez no treino, se tu fez. E aí, a frustração, lidar com tudo isso psicologicamente é foda demais. Eu fiquei muito frustrado nos Jogos do Rio, assim, né? A gente foi para lá com uma boa expectativa. Flávio, tu acreditava ganhar medalha? Cara, acreditar, a gente tem que acreditar, mas sendo realista, tava muito difícil. Eu ia brigar. Mas eu saí frustrado por ter me machucado, por ter ficado em nono, eu queria ter ficado entre os 5. E aí, cara, você lidar com isso é muito difícil. E quando a gente traz isso para a realidade do dia a dia, quando os atletas não são exatamente somente atletas, quando eles não se dedicam, quando eles não entram de cabeça, quando não faz um plano de dieta e não segue ele, na verdade, quando ao invés de estar descansando, tá na balada e tal, a frustração é muito maior, porque ele se culpa. Sim, com certeza. E aí, voltando lá à parte do treino. Então, no treinamento, eu nunca saltei acima de 1,75 m, sempre por conta dessa filosofia, desse conceito do técnico. Guarda para competição. O que a gente precisa fazer aqui é validar a tua técnica, é lapidar a tua técnica, é ver a tua evolução. Então, se a gente trabalhar a tua técnica, em uma hora ou outra, você vai evoluir as tuas principais marcas. Como é dividido o teu treino hoje em dia? Tipo, você treina 6, 7 vezes na semana, mais de um período por dia, faz musculação quantas vezes? Isso difere muito durante o ano, porque eu sei que vai mudar, mas se mantém mais ou menos igual, Sim, muda, né? Assim como o João comentou, né, o treinamento é feito de forma em períodos, né? Existe o período de ganhar força e resistência, que é a base. Existe o período de ganhar força explosiva, período de ganhar velocidade e período de lapidação especificamente técnica. Flávio, mas você não faz treino técnico na base? Faço, mas é menor o volume, a quantidade do que no momento, do que no último mês antes de uma competição, por exemplo. Então, esses meandros, essas mudanças vão acontecendo, sendo ajustados para que na competição-alvo a gente esteja na melhor condição física, mental e tecnicamente falando, né? E compete todo ano? Sim. Existem pelo menos de 2 a 3 competições alvo no ano. O calendário ele poderia ser mais extenso, mas existem poucas
competições paralímpicas de atletismo no país e viajar para fora cada vez mais caro, com dólar e tudo, né? Então, a gente acaba tendo essas competições alvo aqui no país mesmo, e a gente acaba se pautando muito na questão do ranking, né? A convocação, as convocações, elas se pautam muito no ranking mundial. Então, quanto mais próximo ali dos primeiros colocados eu tiver, melhor, maior é a minha probabilidade, a minha chance de ser convocado para uns Jogos Paralímpicos, Mundial, Pan-Americano e etc, né? E ele falando dos treinamentos, né? Existem períodos do ano, na base, por exemplo, é um treino por dia. Começa um treino a cada 3 treinos por semana, depois um treino por dia, e já cheguei ao ponto de fazer, como eu disse, 3 treinos num dia de menor duração, mas 3 treinos, e eu treinei de segunda a domingo, ou de domingo a domingo naquele momento. Então foram de 14 períodos possíveis, eu treinei 15. Mas assim, é bem pontual, é uma semana e aí depois já muda, porque ninguém aguenta ficar assim, nesse volume todo, né? Muito tempo, né? Senão dá overtraining e tudo mais, mesmo que a alimentação esteja tudo correta. E tu cuida da alimentação, suplementa, o que tu suplementa? Aí agora, o Cristiano, meu nutricionista, vai puxar minha orelha, mas eu tenho que ser verdadeiro aqui. Cara, o meu melhor momento em termos de alimentação foi em 2016. Eu passei assim, ó, fazendo 95% do plano que ele passou. Flávio, mas tu não faz 100% do plano alimentar que o teu nutricionista passa? Não consigo fazer. Não tem como, cara. Eu não vivo numa redoma de vidro que me entrega um bandeco de comida por baixo da porta, tá ligado? E vou comer só o que tá ali. Eu não vivo numa redoma de vidro que eu não tenho contato social com outras pessoas. Então, é impossível. É praticamente impossível. O cara tem que ser muito narcisista, sei lá. Não, cara, é bem difícil. Para um atleta, geralmente fazer 100%, normalmente é atleta de fisiculturismo, em que a competição é mais ali pela alimentação, né, do que propriamente pela performance que vai em treino. Sim. Então, a alimentação 100% mesmo é fundamental em atleta de fisiculturismo. Já outros Mas esportes ô, João, e ele faz isso quanto tempo antes da competição? Ele não fica 6 meses antes da competição fazendo 100%. É aqueles 15 dias, 20, 30 dias ali que ele fecha e fica. Porque não, é humanamente impossível, cara. E de suplementos tu usa o quê? Procuro seguir. Então, aí voltando à parte dos suplementos, né? Cara, o meu nutricionista, ele sempre foi muito mais de equilibrar a alimentação e, se necessário, a suplementação. Mas eu já tomo whey de forma mais regular, e o BCA. São as coisas que mais me acompanham, assim, de forma mais regular. Mas já usei creatina, a glutamina, e dependendo do momento, aquilo que for necessário, um ômega 3, um ZMA, deixa eu ver o que mais. E aí a gente vai colocando alguma coisa ou outra dentro da necessidade que ele avalia lá, para um momento mais de treino pesado, para um momento mais de concentração, sono. E aí essas lapidações, essas arestinhas aí vão sendo cortadas, né? Mas ele prefere que eu tenha uma boa alimentação do que ficar metendo um monte de suplemento no goela abaixo. Com certeza. A alimentação sempre é o mais importante ali para performance esportiva. Botar mais carboidrato, ter a quantidade certinha de proteína para ter a recuperação certa. Com certeza. E assim, uma dúvida que eu tenho muito grande é sobre a inclusão para o para-atletismo ali. Como é que funciona a questão de... Tem categorias? Como é que é? Sim. Por exemplo, no caso, tu não tem uma das pernas. Para a tua categoria, todos parecidos nessa mesma linha? Sim. Então, o esporte paralímpico ele tem evoluído muito nas últimas décadas, assim, e aí, à medida que ocorrem os Jogos Paralímpicos e eles veem a necessidade de mudar, eles vão adaptando, né? E aí, qual é o objetivo? É você dar equiparidade, né, de condições
para que essa pessoa com deficiência possa competir entre os seus. E como você citou, eu não tenho uma das pernas. E aí existe uma regra que diz assim: a lesão acima do joelho é classe T42, que é que é a minha classe. Ah, Por que T42? Porque vem o T é a primeira letra da palavra track em inglês, que significa pista, né? E para quem faz arremesso de peso, por exemplo, que é uma prova de campo, aí a letra é F, que é field, em inglês, que significa campo. Então existe essa letrinha para identificar qual é o tipo de prova que ele faz, se é de pista ou de campo, e essa numeração que ela é feita de forma ordenada. De que maneira? As classes 11, 12 e 13 são deficiência visual. Então, por exemplo, o deficiência visual cego total, ele é 11, então é a classe mais baixa, ele não enxerga nada. O 12 consegue diferenciar tons e tal, tem uma acuidade, enxerga um pouquinho, o 13 enxerga um pouquinho mais, mas ainda assim é pouquinho. Então essas são as classes 11, do 10, né? A classe do 20 é a deficiência intelectual, que também é considerada uma deficiência dos Jogos Paralímpicos. A deficiência intelectual, ela é feita através de testes psicológicos e a pessoa, assim, por baixo, ele não pode ter 80 de QI. 79 já é considerado uma pessoa com deficiência intelectual. Aí depois vem a categoria dos 30, 31, 33 até 38, são pessoas que tiveram algum tipo de paralisia cerebral. E com isso tem uma sequela, né? Ou hemiplegia, monoplegia, por exemplo, dificuldade de mexer a mão ou a perna, hemiparesia, que é o mesmo lado, e aí tem vários níveis, né? Para cada nível, uma categoria de competição. Depois vem a classe dos 40 e também as classes dos 60, que daí eles mudaram no último ciclo, que são os amputados, ou com deficiência em membro superior e inferior exclusivamente. Por exemplo, alguém que tem uma lesão de plexo, ele não é amputado. Ele tem o braço, mas o braço não é funcional. Então ele tem uma categoria específica. E para quem é amputado também, lesão acima do joelho, abaixo do joelho, amputação de braço também acima do cotovelo e abaixo do cotovelo, são categorias diferentes também. E a classe dos 50, que daí vem a parte de quem é cadeirante. Pode ser via lesão medular, ou algum tipo de distrofia, algum tipo de doença que colocou ele naquela situação. Então, essa categorização foi feita para facilitar a própria organização da modalidade e também a melhorar um pouco essa equiparidade de competição mesmo, né? Sim, o quanto um atleta pode evoluir ali e competir com os seus, né? E aí, cara, quando tu fala assim, Flávio, mas tu que tem uma perna só, tal, tu compete só contra as pessoas que têm uma perna só? Não. Mas não é injusto? Mas existe uma regra e essa regra permite. Então, por exemplo, existem dois americanos que têm má formação, eles até têm um joelho, mas o joelho não é funcional, eles usam prótese. Então, um americano corre para saltar. Eu pulo para saltar. Sim. Então, isso, cara, para quem olha, para quem entende do processo, é muito diferente você fazer salto em altura com duas pernas, mesmo que uma seja prótese, ou só com uma, que é o meu caso. Além disso, e falando da minha categoria ainda, existem aqueles que têm uma sequela grande dentro da sua perna, que são, por exemplo, pessoas com sequela de poliomielite. Infelizmente, na Índia, a polio não foi erradicada ainda, e existem pessoas jovens que têm uma grande distrofia neural e muscular num dos membros. Porque o cara consegue correr, meio cambaleando, mas consegue correr. E eles acabam entrando na minha categoria. Então, se tu olhar hoje, por exemplo, Tóquio, né? Quem ganhou? O americano, prótese. Segundo colocado, o indiano, tem as duas pernas. Terceiro colocado, outro indiano, tem as duas pernas. Quarto colocado, aí é o polonês que tem só uma perna, que nem eu. Quinto colocado, outro indiano, que tem as duas pernas. Então, não, minto. O quinto colocado é um americano com a prótese, e daí vim eu em sexto com uma das pernas. E tu não cara, poderia utilizar algum tipo de prótese?
Pra, digamos, te dar uma vantagem a mais, algo assim? É que é difícil para Flávio, né? Sim, tipo, qualquer coisa. É, Tá, Por causa da, entendi. assim, o que que da tipo de acontece, né? amputação, né? Exatamente. O meu tipo de amputação, eu não consigo usar nenhum tipo de prótese que me deixe correr, por exemplo. Uhum. Porque eu tenho que usar aquele cinturão ao redor do abdômen e tenho que controlar duas grandes articulações, quadril e joelho. Quem Tá. utiliza uma prótese acima do joelho, ou seja, tem que controlar apenas a articulação do joelho. Então, ele empurra com a coxa, a prótese vai para frente. E eu não tenho a coxa para empurrar, então eu não consigo correr. Sim. É por isso que eu não Ô, utilizo Flávio, prótese. eu vi no teu link do Insta, tem um link para um vídeo Hum, chamado Próteses. Aquilo já tá sim. tá em andamento, já funciona? Tu já chegou a usar mesmo? Achei Ele fez uma animal. propaganda Achei com o demais Cauã, aquilo. né? Sim, aham, isso mesmo. Achei Ah, demais aquele vídeo. cara. Então, eu sinto muito decepcionar, mas aquela prótese foi feita em 3D, foi feito com Aham. design Sim, gráfico. sim. Mas ficou E massa, né? infelizmente não temos essa tecnologia, né? O objetivo do próteses e do roteiro e de ter participado também foi provocar essa discussão na tentativa de imaginar como é que vai ser daqui 40, 50, 100 anos, quando a tecnologia tiver a condição de fazer essa integração orgânico-tecnologia, né? Será que vai chegar a esse ponto? Se chegar, quais são as possibilidades, né? Será que as pessoas que são deficientes hoje vão se tornar tão eficientes ou mais do que quem não tem nenhum tipo de deficiência? Então esse foi o objetivo ali, né? É um Infelizmente a movimento mais tecnologia não reflexivo, no existe. caso. Exatamente. Entendi. Infelizmente a tecnologia não existe. Existe pesquisa, sim, nessa área. Se não me engano, nos Estados Unidos e em Israel já existe pesquisa nessa tentativa de integrar, né? E o Uhum. projeto ali, ele funcionou como um piloto, né? Um curta-metragem, um piloto. Inclusive, com o objetivo de fazer um longa-metragem. Então, Ah, esse piloto é como se ele fosse um prólogo. Ele uhum. é como se eu fosse a cobaia. Eu fui o Uhum. primeiro a me utilizar daquela tecnologia, a dar certo e a fazer algo mirabolante, como Aham. aparece lá no final, né? Uhum. E o tempo vai rodar um pouco de tempo, e vai chegar um momento onde essa tecnologia dentro do longa-metragem, essa tecnologia ela vai estar acessível às pessoas. E aí vai ter um enredo todo Uhum. discutindo ética, aonde as pessoas conseguiriam alcançar resultado. Será que as pessoas seriam capazes de cortar um membro para poder ter uma performance maior, Caramba, utilizando-se de tecnologia? caramba. Aham. Se a Então, gente parar Poxa. para pensar, hoje em dia isso já acontece. Não de maneira tão profunda, mas as pessoas melhoram o seu rosto, melhoram o sim. seu Aham. seio, melhora o bumbum, melhora, tira a gordura daqui, bota ali, nananã. Hoje Hoje em em dia, hoje em dia é mais pra estética, né? Mas quem sabe no futuro seja pra performance mesmo, que nem a gente vê nos filmes, né? Que nem lá tem existe o Cyborg na Liga da Justiça, que é super tecnológico, consegue ter acesso a várias informações, 1 milhão de coisas, né? Digamos. sim, Então, Então, cara, poxa. a gente já teve uma discussão desse tipo na faculdade, inclusive, com artigo científico e tal, com relação a esse tipo de coisa, de será que os para-atletas, eles não, dependendo, claro, por exemplo, tem aquele corredor que ele tem duas próteses, né, da perna, sim, ele não conseguiria correr por causa das próteses e também do desempenho dele, claro, mas por causa das próteses, mais do que um corredor normal, né, das Olimpíadas convencionais. Então, tipo, a gente teve uma discussão bem bacana sobre isso, que realmente algumas próteses, elas são tão bem feitas, né, que o desempenho do cara, nossa, ele é muito melhor. Assim como o Flávio, ele estava comentando ali do atleta que compete com ele, que tem uma prótese, na minha visão, cara, isso parece muito tipo, desproporcional. Não sei, eu não sei se talvez não fosse certo classificar de outra maneira, porque realmente o desempenho melhora muito, né? Se. Qual foi a marca do que ficou em primeiro colocado nessa última competição? foi 1,88 m. Uhum. Ele saltou 1,88 m
o segundo colocado saltou 1,86 m e o terceiro colocado 1,83 m. Então essa foi a colocação ali, a marca dos primeiros colocados. É uma marca bem grande, assim. Para você ter uma noção, em 2012, em Londres, quem ganhou com 1,74 m. Tá. Ou seja, Tá, 1,74 m bastante ali não diferença. ficaria entre os 10. Aham. Uhum. O esporte evoluiu bastante, hein? Na verdade, tipo, depois de um certo tempo, pra evoluir 1 centímetro já é muita coisa, né? Já é um abismo Muita gigante. coisa. Sim. Sim, perfeito. E assim, ó, como é que tu vê o cenário do paratletismo, do esporte no geral também, no mundo? Porque a gente vê aqui no Brasil, pelo menos eu tenho essa percepção, que não é tão bem incentivado quanto em alguns outros lugares. O paratletismo em específico, tu acha que é melhor incentivado nos outros lugares do que aqui? Como é que é a tua visão em relação ao Brasil também? Olha, eu acho que é um contexto cultural, assim, sabe? Não é nem a questão de ser melhor incentivado. Eu acho que parte muito de ter a estrutura lá, mas também da família incentivar e colocar essas pessoas nesses projetos, nessas atividades. O que acontece aqui no Brasil? A criança com deficiência mal vai à escola. Quem dirá ser É verdade. estimulada a praticar uma atividade física. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Canadá, a criança passa o dia inteiro na escola fazendo tudo, com deficiência ou sem deficiência. Eu fui para Estados Unidos em 2014 num festival, que aí a gente acabou indo para lá para participar e tal, valia para o ranking mundial, mas boa parte dela era um festival. Tinha criança com 8, 10, 12 anos utilizando tecnologia que a gente não tem aqui no Brasil, de prótese, de cadeira de rodas, de tudo. Criança, sabe? Então a gente não tem acesso à tecnologia, a gente não tem acesso Não tem nem à cultura, estrutura, a então, gente né? não tem acesso, a gente não tem recurso, subsídio que lá fora tem. Sem contar a parte cultural, a parte que fala para as famílias assim, historicamente, estimulem as suas crianças, estimulem as suas pessoas, independente de se deficiente ou não, a praticar uma atividade física. Esse é o diferencial, sabe? Você dá valor àquela atitude, você dá valor àquela pessoa pelo que ela é, e não esconder ela como é feito em grande parte do mundo, né? Em outros países e tal. Sim, e tu tem algum projeto paralelo para quando tu pensar em se aposentar, para tocar, assim, meio que deixar teu legado? Além do que tu já deixou já, né? Então, atualmente eu estou à frente de uma entidade aqui de Itajaí chamada Clube Roda Solta. A gente é formado por pessoas com deficiência que o único e o exclusivo objetivo é desenvolver esporte através de parcerias. Não venham pedir cadeira de rodas, não venham pedir muleta, não venham pedir cesta básica, não tem fisioterapia, não tem assistência social. Quer fazer esporte? Vem que a gente dá um jeito de encaixar. O meu objetivo é continuar com esse trabalho, né? Mas lá na frente, talvez surja aí um instituto, alguma coisa um pouco mais diferente, para tentar abranger um pouco mais, com o objetivo de. Pô, perfeito, perfeito. Flávio, Gabi, tem mais alguma pergunta, algo assim? Acho que o recado foi dado, né? Cara, eu acho que foi muito legal, foi muito bom. Perfeito. Flávio, agradeço demais tu ter aceitado o convite, foi bem rico o nosso podcast. Muito obrigado. A gente encerra por aqui então. Valeu. Como é que é teu Boa. Instagram, Flávio? Só para deixar para a galera já ir adicionando lá, conhecer teu trabalho, ver lá teus recordes e tal. Claro, claro. Quem quiser ficar, então, entrar em contato, ou curioso, alguma dúvida que a gente não tenha abordado aqui, manda um direct lá que eu respondo a todos. Heites Flávio. Então, o Heites na verdade, Heites é alemão, mas eu já falo Heites para facilitar o entendimento. Então, é RTZ Flávio. Heites Flávio, tô de amarelinho lá com a medalha do Parapan no peito, bem fácil de Show. identificar.
Perfeito, A gente eu vai vou deixar na deixar descrição também na pra descrição. não ter. Beleza, então tá. Muito obrigado, valeu. Valeu. Até Obrigado, mais. Fábio. Valeu, galera.